Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar do assunto da noite passada, que foi o atacante Pedro do Flamengo, que foi agredido pelo preparador físico de Jorge Sampaoli, Pablo Fernandes. Pelo menos eu acho que esse é o nome do cidadão. E fato é que a situação se degringolou ao ponto de que eles todos foram para a delegacia prestar depoimentos. Jogadores do Flamengo já ameaçaram que não vão treinar se o Pablo Fernandes continuar na equipe, né? E assim, o Jorge Sampaoli, nas coletivas de imprensa pós-jogo, não falou sobre o assunto, não repudiou a atitude do auxiliar e pela maneira que ele deve ter resolvido as coisas internamente, escancarou ainda mais uma crise interna dentro do clube carioca, que veio num momento muito indevido, né? O time acabou de ganhar do Atlético Mineiro por 2-1, assumiu a vice-liderança do Brasileirão, era para ser um momento de boa confiança para ir para a Libertadores, mas no final acaba que termina o dia com toda essa confusão e polêmica em uma atitude indefensável do preparador físico. Para entender o que aconteceu, né? Tipo, vou ler aqui o que o Planeta do Futebol postou ontem, né? Que eu acho que é importante entender o contexto que aconteceu. Vale lembrar que esse Pablo Fernandes já tem um histórico bem ruim. Inclusive, ele já, na época que o São Paulo estava treinando o Marcelo, ele já tinha agredido um torcedor do clube francês, né? Mas o fato é que quando estava no segundo tempo, o São Paulo fez umas alterações durante o jogo, evidentemente, e ele colocou o Cebolinha e o Luiz Araújo. Nesse momento, vários jogadores vão para o aquecimento. Nem todos vão entrar em jogo, e o Pedro era um desses caras que estavam aquecendo e ele acabou não entrando, né? Vale lembrar que desde que o Sampaoli chegou, ele tem usado mais um esquema de 4-3-3, né? O Flamengo tem dois centroavantes de boa qualidade, que é o caso do Gabigol e do Pedro, são um dos melhores aqui, né? Então acho que dá para se dizer que são os dois melhores. O Suárez tem talvez mais técnica pela história, é o melhor centroavante, né? Mas tá com seus 36 anos, tá ali ainda com seus problemas no joelho, né? Mas, assim, vamos ao que importa, né? No 4-3-3, você não consegue escalar dois centroavantes. Um teria que jogar de ponta e não dá para fazer isso. Então, o Sampaoli tem optado por esse esquema que usa os pontas, no caso, Bruno Henrique, Cebolinha, etc. E um jogador da posição de centroavante tem que ficar no banco. E, no caso, o Pedro acabou sendo meio que a vítima para que o esquema do Sampaoli pudesse ser utilizado. E, assim, com menos minutos em campo, um jogador que nas últimas temporadas foi um dos grandes goleadores do cenário nacional, obviamente há uma frustração muito grande, porque ele sabe que seria titular em todas as outras equipes do futebol brasileiro, né? Tipo, qual equipe que ele não seria titular atualmente? Ele é um jogador jovem, talentoso, tem muita qualidade, um goleador nato. E assim, a questão é, ele voltou para o banco, ficou irritado, né? Porque ele sentou no banco de reservas e ele fez cobranças ríspidas no vestiário, né? Afirmando que foi falta de respeito. Aí o Pedro teria retrucado dizendo que não tem respeito por ele, o Pablo Fernandes, e a comissão técnica de Sampaoli, alegando que o tratamento recebido não é correto e que ele está sendo minado desde o início do trabalho. E aí o preparador físico, né, ao ouvir isso, né, ao invés de tentar resolver no papo, como adultos fazem, ele foi lá e deu um soco na boca dele e teve alguns ferimentos que até agora não são mostrados. Eu não acho que há necessidade de fazer isso, né? Até porque isso não é um filme de Hollywood. Então acaba que o Pedro foi agredido e fez um boletim de ocorrência. Todo mundo foi para a delegacia fazer depoimento, inclusive acho que Thiago Maia, Pablo e Cebolinha vão ser testemunhas a favor do Pedro, né? E ele ainda pronunciou-se nas redes sociais, né? Poderia estar aqui falando dos escassos minutos recebidos nos últimos jogos, mas o que aconteceu hoje foi mais grave do que pode acontecer dentro das quatro linhas. Covardemente, sem motivo e inexplicavelmente fui agredido com um soco no rosto por Pablo Fernandes, membro da comissão técnica do Sampaoli. A covardia física se sobrepôs diante da covardia psicológica que tenho sofrido nas últimas semanas. Alguém que se acha no direito de agredir o outro não merece respeito de ninguém. Já passei por muitas provações aqui no Flamengo, mas nada se compara com a covardia sofrida hoje. Que Deus perdoe uma pessoa que em pleno 2023 acha que uma agressão física possa resolver qualquer problema. Obrigado, Jesus, pelo ensinamento, dando a outra face. Pai e mãe, obrigado pela educação que me deram. Esse foi o pronunciamento oficial do Pedro em suas redes sociais. Olha, esse é o tipo de situação que pode sim acabar derrubando o técnico, né? Porque o Sampaoli, no final das contas, né, já que é um histórico do cara, já aconteceu casos similares antes, ele ainda está na comissão, no final ele não repudia inteiramente isso, né? Um cara tão desequilibrado assim, está na comissão, quer dizer que o cara passa plano para isso e consente, né? E no final das contas, o cara ter dado a coletiva como se nada tivesse acontecido, não ter repreendido isso,
é um problema muito grande e dá aquela impressão aos jogadores. No próximo dia pode ser eu, né? Eu posso ser agredido, posso ser minado dentro do elenco, né? E alguns jogadores vêm reclamando da conduta que vem sendo feita durante alguns treinamentos. Então, assim, é uma coisa que pode acontecer, o São Paulo pode ser demitido, mas aí cabe muito a decisão ao Marcos Braz, diretor de futebol, presidente do Flamengo, do Landim, de tomar a decisão de demitir um técnico às vésperas da Libertadores e contratar um substituto, o que não é fácil, né? Tipo, o time tá no meio da temporada. Óbvio que pro Flamengo é um pouco mais tranquilo no sentido de ser uma equipe que tem mais talento, muita capacidade de investimento, né? Tem clubes na Europa, como lá em Portugal, na Holanda, que não tem a capacidade de investimento que o Flamengo tem, exceto se revender algum jogador muito valioso, né? Mas a questão é, o Flamengo é sim hoje um lugar bem atrativo para alguns técnicos do exterior, mas não é fácil contratar alguém com, assim, como eu dizer, trocar o pneu do carro com ele andando é muito complicado, né? E o fato é que quem está disponível hoje no mercado aqui de técnicos do Brasil? Rogério Ceni? Vocês acham que o torcedor do Flamengo quer ver o Rogério Ceni de volta, né? Então é uma decisão complicada, né? Mas fato é que se o cara não tem um elenco na mão, né, tipo, a partir de hoje o negócio pode complicar bastante, né? E muito do futebol e do esporte em si é mental, entende? Nem sempre é técnico. Às vezes você tem caras extraordinários que jogam mal porque a cabeça não tá no lugar. E, ao meu ver, assim, esse é o tipo de coisa que destrói vestiário, né? Tipo, pô, um preparador físico agrediu o cara porque é um jogador que ano passado estava sendo um titular e sendo um dos principais jogadores do Flamengo, se não o principal. Ele ficou insatisfeito por não ter entrado em campo, que é uma coisa absolutamente normal. Pode ter sentado no banco, e a minha pergunta é, que diferença faz ele sentar no banco, entende? Se ele não vai ser utilizado, qual a diferença dele sentar no banco e ficar irritado, né? Não vai mudar em nada, entende? E o cara vai tentar resolver isso no soco. É inacreditável. Gente assim não pode estar empregada no futebol. Eu acho uma vergonha isso. E assim, eu quero ver qual é a postura que a diretoria do Flamengo vai tomar. Será que o São Paulo é demitido, né? Ainda mais no momento que, assim, dos últimos 10 jogos, o time não perdeu, né? São 7 vitórias, 3 empates. É um momento positivo para a equipe. Então, assim, vamos ver o que vai acontecer. É provável que a diretoria mantenha o cara até pelo momento que a equipe está vivendo, assim, pensando nos resultados, mas pode ser que não haja muita escolha dependendo da reação do elenco com tudo o que aconteceu na noite de ontem. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.